Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rádio Liverpool Brasil. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo aqui de Faro, no sul de Portugal. E daqui a pouco, ainda hoje, nós vamos ter o sorteio dos grupos da Champions. Pois é, vão ser definidos aí os adversários do Liverpool na fase de grupos da competição continental. E dessa vez o Liverpool se encontra no pote 2 da competição, por não ter sido o campeão nacional. Mas ainda que isso em alguns outros anos pudesse significar que o Liverpool poderia cair num grupo muito forte por causa dos times envolvidos no pote 1, esse ano isso não é uma verdade, esse não é uma verdade absoluta. Nós vamos conversar aqui um pouco rapidinho, não vou fazer sorteio, o pessoal no Twitter já acompanhou o sorteio que a gente fez, a simulação, mas nós vamos conversar um pouquinho rapidinho aqui sobre os times que o Liverpool pode pegar nesse sorteio, quais seriam as melhores opções, quais seriam as piores opções, o que seria um grupo muito forte, o que seria um grupo muito fraco. Vamos passar por eles aqui rapidinho, só para vocês ficarem atentos, e depois vocês fazem o sorteio, dizem que vocês estão esperando. Comentem aqui embaixo falando quais times vocês preferiam pegar, quais times vocês não queriam pegar de jeito nenhum. E não esqueçam, obviamente, de deixar o like no vídeo e de seguir o canal. O like ajuda demais para esse vídeo chegar no máximo de gente possível, ok? Isto dito, vamos para os times que o Liverpool pode pegar. Aqui está a tabela, feita e cedida, sem ele saber, obviamente, mas eu espero que ele não tenha problema com isso, pela We Are Liverpool. Siga a We Are Liverpool no Twitter, @WeAreLiverpool, sem o ER, @WeAreLiverpool, que o trabalho deles lá, para além das artes e tudo mais, o trabalho de pesquisa do Vinícius é sensacional, ok? Aqui estão os times que o Liverpool pode enfrentar por pote. Cada fileira é um pote, né? E obviamente que já estão excluídos aí os times que o Liverpool não pode enfrentar pelas regras do sorteio, né? Obviamente que o Liverpool não vai pegar nenhum outro time do grupo do pote 2, por isso que só tá ele ali. E principalmente no pote 1, os times ingleses estão excluídos porque não podem haver times do mesmo país num grupo de Champions League, ok? O que eu tava falando sobre o pote 1 ser muito mais fraco do que o pote 2 esse ano é engraçado, porque assim, nós tivemos o Sporting, que não é um campeão comum em Portugal, tão comum, já fazia 20 anos que não ganhava. Nós tivemos o Lille desbancando o PSG, nós tivemos a Inter de Milão desbancando a Juventus e nós tivemos o próprio Atlético de Madrid desbancando o Real Madrid e Barcelona e o Villarreal sendo campeão da Europa League em cima do Manchester United. Então, um grupo 1 que a gente poderia ter em outros anos, Benfica ou Porto, PSG, Juventus, Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester United, esse ano nós temos Vila Real, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, obviamente um time muito forte que não sai de lá, né? Inter de Milão, o Lille e o Sporting. Só para vocês terem uma ideia, não tá na imagem aqui, mas para vocês fazerem uma comparação com o pote 2, no pote 2 nós temos Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilha e Borussia Dortmund, ok? O time mais fraco em questão de coeficiente da UEFA no pote 2 é o Borussia Dortmund, que tem 90 mil de coeficiente. E o maior é o Real Madrid, que é o primeiro com 127 mil. Minto, o Bayern de Munique é o primeiro com 134 mil. Mas enfim, para vocês terem uma ideia, nós temos, por exemplo, o Lille com 14 mil de coeficiente no pote 1, o Sporting com 45, a Inter de Milão com 53, Vila Real com 63 e por aí vai, né? Então, assim, fica bem claro a disparidade e a tranquilidade do Liverpool ter caído nesse pote 2. No pote 1, obviamente que os adversários mais complicados seriam Bayern de Munique e Atlético de Madrid, exatamente nessa ordem, né? Mas até porque a Inter de Milão acabou dando uma desmontada do time que foi campeão italiano. E o Sporting é um time que conseguiu conquistar o português esse ano, mas que ainda assim é o campeonato português, né? Eu acho que a última década já deixou bem clara a disparidade que é o time português quando ele sai do campeonato nacional para jogar um torneio continental. Assim, ele não tá ao nível dos grandes times. Infelizmente, porque vocês sabem que eu moro aqui e que eu torço muito aqui pro desenvolvimento do Campeonato Português, mas no momento ele ainda não tá nesse nível. E os times que talvez desses seriam mais tranquilos de pegar, digamos assim, é o Vila Real, talvez, ainda que seja campeão da Liga Europa. É um time que não teve uma campanha tão boa assim na última Liga Nacional, então talvez esteja uma prateleira abaixo. E o próprio Lille e Sporting, né? O Inter de Milão seria um time intermediário ali, que eu preferia pegar do que Bayern de Munique e Atlético de Madrid, mas não seria minha primeira opção. Isto posto, o grupo pode acabar nos oferecendo um time mais difícil no pote 3 do que no pote 1, ok? Esse pote 3 ali ele é um mix de
possíveis forças para chegar numas quartas de final, talvez até numa semifinal, com times que não são assim tão fortes, mas são presenças constantes ali, que tem uma certa experiência na competição e que sempre acabam passando de fase e tudo mais, são aqueles times de oitavas de final. Como um Porto, como o Shakhtar, até como o próprio Salzburg que pode fazer alguma coisa. Fora, e o Zenit, obviamente, né? Fora isso, a gente ainda tem Atalanta, a gente tem o Benfica, que também pode passar de grupo, não vai oferecer muita resistência, mas ainda pode concorrer à segunda vaga no grupo. E o Ajax. Assim, é curioso que, para exceção do Leipzig, que se calhar só não é tão forte quanto o Bayern de Munique no grupo 1, com exceção do Leipzig, qualquer time ali, a gente não... Entrando para ser campeão de uma Champions, nós não podemos ficar preocupados com eles, mas não serão jogos fáceis, ok? Nós não teríamos jogos fáceis contra esse pote 3. Se eu fosse listar assim, os adversários que eu menos queria pegar é o Leipzig, obviamente. A Atalanta, ainda que a gente tenha tido uma experiência boa recentemente aí, principalmente com aquela vitória de 5-0 na Itália, não é um time bobo e não é uma boa ideia pegá-lo, se pode evitar. E o próprio Ajax, que é o Ajax, né? O Porto aí já é da família, mas a minha prioridade, obviamente, seria o Benfica. Eu prefiro pegar o Sporting do que o Benfica, então nesse pote 3 aí nós não iríamos com o time português. Quem eu gostaria de pegar nesse pote 3? Shakhtar Donetsk. Ainda que fosse uma viagem grande, Shakhtar Donetsk eu acho que nesse momento é o time mais fraco desses. Eu iria de Shakhtar Donetsk e o que eu menos queria pegar era o Leipzig. E nós vamos então para o pote 4. O pote 4, cara, ele é curioso, porque o pote 4, assim, ainda que ele traga times fortes de algumas ligas fortes, ele tem uns nomes muito curiosos, como o próprio Sheriff, que conseguiu a classificação para essa Champions, né? E você vê, são times assim, o Sheriff é uma exceção, mas são times assim que não são muito novidades, são figurinhas carimbadas em competições internacionais provenientes de ligas não tão fortes, como o Malmo, o Young Boys, o Clube Bruges e até o Dinamo de Kiev, que já teve seus momentos mais ricos ali, mais prósperos há uma década atrás talvez, mas que aparece ali sempre. O Besiktas é um time, para você pensar em padrão de grupo de pote 4, para ser teoricamente seu adversário mais fraco, é chatinho de se jogar. É um jogo muito complicado em Istambul. A torcida do Besiktas como quase todas as torcidas turcas, é muito fervorosa ali. Então poderia ser evitável, né? O próprio Milan, obviamente, o Wolfsburg. Eu acho que o Wolfsburg, ainda que o Wolfsburg, ainda que seja o Wolfsburg, né? Eu imagino que se cai um alemão ali em cima, a gente não tenha muita chance de pegar o Wolfsburg. Eu acho que com o pote 1 e o pote 3 não tem como a gente fugir de um Bayern de Munique e de um Leipzig, né? Nós temos muito azar nesses sorteios, eu já tô sentindo isso. Eu não tô contando muito com o Wolfsburg. Mas se fosse para evitar, obviamente, Besiktas, Wolfsburg e Milan, para colocar numa ordem ali do qual eu quero mais evitar para... Ok, o que eu aceito pegar seria Wolfsburg, Milan, Besiktas, ok? E o time que eu queria pegar, obviamente, não tem muita surpresa nesse grupo, é o Sheriff. Posso para evitar também o Young Boys não é mal, é uma viagem bacana para a Suíça ali, vamos ver se a gente encontra um voo barato da Ryanair, a gente consegue até fazer uma graça. Mas é isso. O meu coração fala mais alto, vocês sabem. O grupo 1, o pote 1, se fosse para escolher alguém, seria o Sporting, ok? Nós teríamos vídeos lá em Lisboa, eu conseguiria ir pro jogo, seria muito sensacional pro canal. Pote 2, Shakhtar Donetsk e pote 3, Sheriff. Sporting, Shakhtar Donetsk, Sheriff e Liverpool. Esse é o grupo dos sonhos, ok? Grupo dos sonhos. Vamos rodar elenco, botar Cade Gordon e Harvey Elliott para jogar 180 minutos contra o Sheriff, jogar mais um jogo classificado ali e poder até, talvez, focar um pouquinho nas Copas, se a gente conseguir esse alívio no grupo da Champions. Por outro lado, nós também podemos ter uma pedreiríssima ali, constada de Bayern de Munique, Ajax e Milan. Se a gente fosse pensar no Atlético de Madrid para tentar fugir um pouco para tentar pegar o Wolfsburg na última, a gente poderia falar um grupo ali com Atlético de Madrid, Ajax e Wolfsburg. Seria um grupo bem chato.
Eu acho que assim, não existe grupo da morte em que o Liverpool não tenha condição total de classificar e classificar em primeiro, mesmo que nós caímos num grupo com o Bayern de Munique ou qualquer coisa assim. Nós vamos entrar nessa Champions para ser campeão e nós temos que ter esse foco. E eu acho que não tem um grupo em que a gente fale assim, nossa, esse grupo aqui a gente vai acabar caindo fora. Principalmente porque os times mais fortes dos grupos de baixo são alemães. Então, ou a gente pega o Bayern de Munique e não pega esses alemães, ou a gente pega um time até relativamente fraco ali, com exceção do Atlético de Madrid, no primeiro pote, ok? Isto posto, comentem aqui embaixo os grupos que vocês queriam, quem vocês queriam ver no grupo do Liverpool, aonde vocês queriam ver o Liverpool jogar. E quem vocês acham que o Liverpool vai pegar. E só de brincadeirinha aqui, vocês podem comentar também. O Manchester City, que quase não tem sorte em sorteio, né? Um time muito azarado. Quem vocês acham que vai ser o grupo do Manchester City? Pois é, esse aqui foi um vídeo rapidinho que eu fiz aqui pra gente conversar um pouco sobre os grupos da Champions antes do sorteio. Não teve muita edição, não vai ter muita edição, é basicamente isso aqui mesmo. Obrigado para quem acompanhou até o final. Se vocês quiserem ajudar o canal, se inscrevam aqui embaixo e deixem um like, que isso faz o vídeo atingir mais pessoas. Vão lá no Twitter aqui, que fica passando aqui embaixo. Sigam a gente lá no Twitter, DRT também no anúncio do vídeo, pra gente conseguir vencer o algoritmo do Twitter que restringe ali link de fora da plataforma. Muito obrigado. Amanhã a gente volta para conversar um pouquinho sobre o sorteio definitivo e qual a nossa expectativa pro grupo. Até a próxima. Up the Reds!